Hello, how are you? Olá, como vai você? Nós estamos aqui agora para o volume 5, semana 1 do segundo ano. Gente, no volume 5 nós já estamos, bem avançados. E aí, você já segue a gente lá no Instagram? Chique, né? Instagram. Já? Nós estamos em diversas redes sociais. Não perca as nossas novidades, né? As nossas dicas. Eu sou a Thais Lee, professora de inglês do Escola Online. Ok, let's go, vamos lá. Hello everyone. Durante essas 4 semanas veremos um pouco sobre a história de 7 impérios muito influentes. Você sabe de onde? Leia e descubra. Se liga na dica, dê o play em uma playlist de jogos ou filmes de aventura, ação ou épicos e let's go. Ele fala o que a gente pode esperar de um texto com esse título aqui. 7 Influential African Empires. Empires, eu acho essa palavra tão assim majestic, né? Tão majestosa, empires. Escreva 5 expectativas antes de iniciar a leitura. Gente, de fato, antes de eu começar, não fui lá na frente do material, não. Eu olhei, 7 impérios africanos influentes. Eu comecei a pensar, nossa, o que eu posso esperar disso tudo, né? E aqui eu coloquei, o que eu acho que o texto vai trazer? Eu coloquei que o texto tratará de 7 impérios africanos influentes, e eu coloquei essa parte aqui de baixo também, né? Eu poderia ter lido aqui para saber mais informações. Do Antigo Sudão ao Zimbábue medieval, aqui está falando, conheço os fatos sobre 7 reinos africanos que deixaram sua marca na história. Então eu coloquei depois assim, você pode começar a sua resposta a partir daqui, tá bom? De onde eu vou agora. Antes de iniciar a leitura, penso que serão abordadas questões relativas à cultura, conquistas territoriais. Eu acho que vai ter alguma coisa sobre imperialismo também, né? Alguns reinos querendo expandir. Guerras, geralmente envolve guerras, descobertas, reinos. É o que eu realmente pensei que a gente vai viajar através dessas próximas semanas aqui no segundo ano, tá bom? Eu trouxe, no texto vai ter algumas informações, e aí, meus queridos, eu coloquei aqui essas informações aqui sublinhadas, porque eu vou utilizá-las. Foi aqui que eu vim olhar para poder responder as próximas questões. Claro que eu coloquei a tradução para você aqui também, não fique preocupado. E aí, aquilo que está lá em roxo vai estar aqui em roxo, aqui estava lá pontilhadinho, vai estar pontilhadinho. É importante você voltar e ver onde que eu achei essas respostas no texto, tá bom? E aí agora eu vou responder tudo de uma forma mais direta, porque hoje o nosso vídeo vai tratar de algumas questões gramaticais, então para a gente poder ser bem direto nas nossas respostas, tá bom? E aqui ele coloca para nós assim, leia e responda, qual é o primeiro reino apresentado? No texto eu vejo lá que o primeiro reino apresentado é o reino de Kush. Tá logo no iniciozinho dele, The Kingdom of Kush, tá bom? Então é só você ir voltando aqui. Observando o verbo overshadow, ofuscar, qual é a primeira descrição apresentada sobre esse reino e qual foi a sua duração aproximada? Gente, tá tudo lá no texto. Esse reino de Kush permaneceu como uma potência regional na África por mais de 1000 anos. Embora muitas vezes tenha sido ofuscado por seus vizinhos egípcios ao norte. Gente, até em relação à questão de conhecimento, nós sabemos muito mais sobre o quê? Sobre o Egito, não é mesmo? Very good. Qual foi o auge desse reino e qual foi a sua extensão? Lá no texto, tá sublinhadinho, volta lá. Este reino atingiu seu pico no 2º milênio antes de Cristo, quando governou uma vasta faixa de território ao longo do rio Nilo, onde hoje é o Sudão. Esse barulhinho que você ouviu aqui é uma chuva deliciosa que tá caindo, tá bom? Aqui no meu bairro agora de manhãzinha. Tô gravando essa aula bem cedinho para vocês. Então, peço desculpas em relação a esse barulhinho que pode aparecer diferente para vocês, tá bom? Em quais fontes são encontradas informações desse império? Qual que foi a fonte que eu usei isso? De onde que eu tirei essa informação? Né? De onde que eu sei essa informação sobre esse reino? Isso está tudo lá no texto. E no texto fala que a grande maioria das informações a respeito deste império vem de fontes o quê? Egípcias, tá bom? Aqui é um pontinho.
Ih, tá difícil fazer uma bolinha aqui, vou fazer um ponto. Deixa pra lá. O que descobrimos a respeito da economia, produtos e parceria comercial? Descobriu-se que o que indica era um centro, o que tudo indica era um centro econômico que operava um lucrativo mercado de marfim, incenso, ferro e principalmente de ouro, né? O que é que o texto traz para nós? Quais são as indicações do texto? Tinha o Egito como quê? Um parceiro comercial, tá bom? Qual é a conexão entre Kush e o Egito? Comércio, exército e costumes. O reino de Kush era um parceiro comercial e um rival militar do Egito, tendo adotado muitos dos costumes. Eles mumificavam seus mortos, alguns dos costumes deles, né? E construíram seus próprios tipos de pirâmide. Gente, aqui são propostas, tá bom? Fique à vontade para adaptar. Igual aqui em cima, né? Na hora da resposta aqui, me embolei um pouquinho na hora de escrever, não tem problema, tá bom? Você volta e faz da sua forma. Vamos agora para uma parte muito importante. Meus amores, vem aqui junto comigo. No segundo ano, assim também na escola na qual eu dou aula, a gente trata do Simple Past, Past Simple e do Present Perfect. Meus queridos, a gente vê isso às vezes quase em um mês de aula. Por isso que vão ser importantes as aulas do pré-ENEM, que nós vamos ter aqui no Escola Online. Aqui nós, em uma aula, vamos ter que falar um pouquinho do Simple Past, ou Past Simple, e do Present Perfect. Dois tempos verbais que têm uma complexidade um pouco maior. Então, eu peço a sua paciência. Se possível, eu peço que você pegue o seu caderninho, que você vá anotando. Ou então você tire, por exemplo, um print da tela, não tem problema. Gente, são matérias importantes. Apesar de não serem cobradas no Enem, como que é a estrutura deles, mas você precisa entender a estrutura para você entender os usos, porque isso é uma coisa que vai ser pedido para você. E olha, usa isso agora, aqui ó, tá? No segundo ano, é o melhor momento para você começar a ficar mais próximo dessas matérias. E assista o vídeo mais de uma vez. Pegue outras fontes de explicação. Às vezes, a maneira com que eu vou falar vai te trazer algumas inquietações. Que bom! É para você poder pesquisar um pouco mais. Então, vamos com calma aqui. Primeira coisa que nós vamos tratar é do Past Simple. Aqui perceba que eu trouxe a estrutura para você na afirmativa, na negativa, interrogativa, mas antes eu preciso te explicar, igual por isso que eu vou voltar naquela outra tela, sobre esses verbos regulares, irregulares e sobre o verb to be. Então, por isso que eu começo nessa tela aqui. Professora, por que esse verbo to be está separado? Porque eu tenho os verbos de ação e tenho os verbos de estado, né? No caso aqui, o verbo to be significa ser ou estar. E aí, gente, como nós estamos no past simple, o verbo to be vai ter que ficar no passado. E há uma diferença para os três primeiros, que são singular, e para os três últimos, que são o quê? Plural. Então, perceba que a afirmativa e negativa deles, a afirmativa é o was, eu era, eu estava, wasn't a negativa. You were, you weren't. Teacher, você pode me explicar primeiro só em relação aos personal pronouns? Com certeza. Gente, nós somos uma turma extremamente heterogênea. Então, tem gente que manja pra caramba. Mas tem gente que tem bastante dificuldade. E nós estamos aqui para todos vocês. Então, vamos lá. I significa eu. E you, perceba. Gente, aparece duas vezes. Porque o you pode estar no contexto. Significa você, né? Do singular, eu tô olhando para você e falando assim, nossa, você é muito inteligente. Ou então, eu posso usar esse you olhando para a turma, falando, nossa, como vocês são inteligentes. Né? Então, esse you vai depender do contexto, como que ele está sendo utilizado, ou na fala, né? Ou então naquela frase. E todos eles são com were. Aí, o he, she ou it, pensa naquele grupo que se acha assim, somos os diferentões. Tudo deles vai ser diferente, gente. E aqui, ó, ele vai colocar o was e o wasn't. Nesse caso aqui, o was, do I was, tá acompanhando, né? Eles nessa rebeldia. E aqui, ó, bem fácil, were na afirmativa aqui no plural e weren't no plural aqui na negativa. Perceba que existem ainda os verbos regulares e irregulares. Eles não vão seguir essa regra. Anotem, então, em relação ao verbo to be. Vamos agora para os regulares. Professora, regular é aquilo que tem uma regra. Exatamente. E às vezes, né, como a gente está na escola, é um pouco mais fácil para nós
né? A gente dá uma olhadinha em relação aos regulares, porque tem essas regrinhas para a gente seguir. Então, anote e entenda cada uma delas que nós vamos ver agora. Para a gente colocar um verbo regular no passado, é simples a minha regra geral. Só acrescento ed, teacher. Work vira worked. Verbos terminados com e. Como é que eu faço? Porque já vou acrescentar ed, vai ficar id. Não, né? Não é o caso. Se eu já termino em e, eu só acrescento d. Igual o verbo dance, move, né? Dance, just. Tá bom? Agora preste atenção agora. Com certeza você já ouviu falar nos verbos terminados em CVC. E às vezes você nem sabe o que significa CVC. É consoante, vogal, consoante. Né? Então, olha só, igual que o verbo stop. P é consoante, O é vogal e T é consoante. Ah, professora, eu falo stop. Exatamente. E aí, no passado, qual que vai ser a minha regra? Ah, professora, eu vou dobrar essa última consoante aqui, ó, o P, e vou acrescentar o quê? O ED. Ah, professora, mas eu vi que tem alguma outra informação em relação ao CVC. Eu vou fazer isso, vou dobrar essa consoante quando eu tratar de uma sílaba tônica. O que é sílaba tônica, teacher? É aquela que é mais forte. Stop! Essa sílaba tônica precisa ser a última. Então, stop, segue a regra. Professor, e esse listen que tá aqui? Listen, listen. Percebeu que não é o listen? Né? O listen, ele é o que? Mais forte. Então, professor, o que acontece quando não obedecer a isso que está escrito aqui, ó? A sílaba tônica for a última e se tratar de um verbo CVC. Eu caio na regra geral. Eu não preciso dobrar a consoante, eu vou só acrescentar o ED, tá bom? Anote essas regras, volte no vídeo caso você perdeu alguma coisa, tá bom? Agora, outra regra importante são os verbos terminados em Y. Ah, professora, só acrescentar ED? Não. Você precisa tirar o Y e acrescentar IED. Mas isso vai acontecer para verbos igual esse study, que aqui está o Y, mas antes dele aqui, ó, tem o D, que é uma consoante. Então, vai ficar studied. Professor, mas o verbo play? P-L-A-Y. A-Y. Antes do Y veio o A. É uma vogal, professora. O que acontece quando for o caso, por exemplo, do verbo play? Play eu vou o quê? Para a regra geral. Tá bom? Não teremos dificuldade. Professora, o que esse coraçãozinho tá fazendo aí mexendo? Por causa do seguinte. Agora a gente vai falar dos irregulares. Pensa num povo que é diferente. Gente, mais do que o verbo to be. E os verbos irregulares, mas eles são fofos. Eu gosto muito deles. Eles são irregulares porque eles não têm regras. O passado deles não é só acrescentar ED. Eu preciso saber uma lista de coisas. Que lista é essa, professora? E por que tem a ver com esse coração? Em inglês, eu vou falar o seguinte. You have to know something by heart. Significa que você sabe alguma coisa, você precisa saber alguma coisa de cor. Então, é para você guardar mesmo no coração, tá bom? Tenta pensar dessa forma. Olha que diferentão. O buy vira bought. Eat, buy é comprar. Eat é comer, vira ate. Teacher. Forget vira forgot. E o verbo to go vira went. Isso tudo, gente, fazendo aí o simple past, tá bom? Desculpa aqui. Isso tudo para te explicar sobre os verbos. Entendeu por que eu usaria dentro de sala várias semanas, né? Mas vamos lá, vamos fazer um esforço aqui concentrado, estamos juntos, tá bom? E vamos lá. Então tá bom, teacher, uma coisa que você não falou e que você deveria ter falado lá atrás. Ah, falo sim. Olha só, essas regras todas aqui, ó, tanto dessa quanto essa daqui, eu vou usar para afirmativa. Peraí, mas negativa e interrogativa já muda? Mais ou menos, fica bem mais fácil. Eu só uso essas regras para afirmativo. Então, eu coloquei aqui sujeito mais o verbo, que pode ser regular, irregular ou verbo to be, mais o complemento, ou seja, o resto da frase. Coloquei aqui um exemplo com o verbo to be. They were hungry last night. Nossa, eles estavam famintos ontem à noite. Verbo to be, passado, combinando aqui, ó, com o they. Não posso usar o was aqui, ok?
E agora um verbo aqui, eu coloquei um verbo irregular já de cara para você. É afirmativa, por isso eu posso colocar he went to school yesterday. Ele foi na escola ontem. E aqui eu coloquei aqui, ó, palavrinhas que a gente vai ver no outro slide, são as keywords que vão nos ajudar. Que vem a ser yesterday, que significa ontem, e last night, que significa na noite passada, na noite anterior. Afirmativa. Teacher, o que muda na negativa e na interrogativa? Primeiro, o verbo, você vai usar a base form. Você vai usar o infinitivo sem o to. E antes dele, se você quer fazer a negativa, você vai colocar o quê? O didn't. Para todos os verbos, teacher? Não. Eu vou usar aqui para os verbos de ação. Lembra que o verbo to be ele é diferentão. Te mostrei lá o quadro do verbo to be no passado. É na afirmativa e na negativa. Então vamos com calma aqui, ó. Para eu fazer a negativa de verbos como ação, se você não sabe o que é verbo de ação, é aquilo que, por exemplo, assim, jogo de imagem em ação. Cai para você lá, verbo correr. Você consegue fazer o verbo correr, imitar. Agora, feliz. Primeiro que não é um verbo, né? Mas aparece a palavra para você, feliz. O que você consegue fazer nesse? Você dá um sorriso, né? Você vai mostrar como que você está, o estado da sua alma. Então, isso é verbo de estado, verbo to be. E o correr, você está lá correndo, né? Ou então fala dormir. Aí você dorme, tá bom? É bem mais fácil. Então, voltando aqui, esse didn't eu vou usar para esses verbos de ação. Eu peguei essa frase e coloquei aqui, ó, agora na negativa. He didn't, e o verbo aqui, ó, ele volta para aquela forma infinitiva, só que eu não uso to. Não é to go. Tiro o to e coloco apenas o go. To school yesterday. E depois aqui, ó, no verbo to be, eu só acrescentei o not. Professora, eu poderia ter colocado were, not? Oh, yes. Tá bom? E aqui, ó, você veja que não mudou muita coisa. Agora, na interrogativa, aqui era didn't nos verbos de ação, vou colocar o did aqui também. O did e essa inversão, né? Aqui tava I went, tava o sujeito e o verbo. E agora eu vou fazer um xizinho, eu vou inverter. Vou colocar primeiro o did, depois vou colocar o sujeito e depois vai vir o verbo principal, tá bom? E aqui ficou assim, ó, o did, o sujeito he e o go. Esse went eu só uso aqui na afirmativa, tá bom? E aqui em relação, aqui, olha o xizinho, ó, vou colocar o they, eu vou colocar aqui o were. Você precisa gravar. Na interrogativa vai haver uma inversão. Que inversão, teacher? O sujeito não vem na frente, tá bom? Muito bom. Perceba, você ter dificuldades em gravar isso tudo é normal, tá bom? Isso, e vamos tentar continuar aqui, depois você assiste ao vídeo novamente. Aqui, gente, as palavrinhas que a gente tem aqui, ó, que vão nos remeter, né? Quando você fala assim, yesterday, ontem, aí você a mim, já me remete já aos Beatles. Gente, eu acho que a minha vida tem trilha sonora. A pessoa fala uma palavra, eu já saio cantando alguma coisa. Em português também é assim. Eu não sei se vocês também são assim. Aí quando eu penso nesse yesterday, na minha mente já vem yesterday, all my troubles seem so far away, né? Que é a música dos Beatles. E se você nunca ouviu, ouve lá essa música, é bem bacana. Ah, professor, yesterday é ontem. Aham, ontem. Ago, eu coloquei aqui, ó, we went to Barcelona 3 years ago. Professora, 3 anos atrás? Atrás. O ago. Eu fui aonde? Barcelona. Fui não, tá, gente? Mas é só um exemplo. She wasn't, aqui no caso é we, tá? Nós. She wasn't feeling well last night. Professora, ela não estava se sentindo muito bem ontem, não. Professora, que tá na negativa, mas eu tô usando o she. Né? E o she e o verb to be. Agora, disso tudo, teacher, você tá me dando uma base para eu poder conseguir entender essa matéria. Isso mesmo. O que é o mais importante? O que cobra no Enem? Os usos. O que esses verbos expressam? Então, eles são usados para expressar ações finalizadas no passado. Aconteceu, começou no passado e terminou no passado. Né? Eu fui a Barcelona quando? Nós fomos a Barcelona quando? Há 3 anos atrás. Eu não tô em Barcelona até hoje, tá bom? Já a viagem foi e acabou. Infelizmente, né, gente? Viagem é tão bom para descrever uma sequência de ações que ocorreram no passado. Você pode usar vários verbos, né, no passado para contar alguma coisa que aconteceu. Olha as narrativas, né? E para expressar um hábito no passado. Aqui, geralmente, muito atrelado ao used to. I used to be very happy.
né? Eu costumava ser, eu era muito feliz, né? Então, esse used to é alguma coisa que era costume. Quando você quer falar assim, por exemplo, I used to play the guitar when I was a child. Tá falando, eu costumava tocar o violão quando eu era o quê? Uma criança, tá bom? Isso tudo, gente, que eu falei agora pra você foi em relação ao past simple. Agora, você vai parar o vídeo, você vai respirar, tomar uma água, pegar uma fruta, para você poder ir comendo, faz um intervalinho e aí você volta. Porque agora a gente vai pro present perfect, que, pra ser bem sincera, é um dos tempos verbais meus favoritos. É o meu favorito, é o present perfect. O primeiro que, eu já te falo uma coisa, ele é extremamente utilizado, tá? Pelos nativos da língua inglesa. Então, a gente precisa entender o present perfect. E como é que vai vir isso para você no Enem? Vai vir num texto. E aí, nesse texto, ele não vai te perguntar como é que forma, como é que é a estrutura. Não. Ele vai querer saber desses usos. Então, por favor, preste bastante atenção, com bastante carinho, com bastante calma e abre o coração, né? Abre o coração e deixa o inglês assim, né? Começar a entrar nele, tá bom? Olha só. Na afirmativa, a professora parece muito com o anterior, né? Só que olha que coisa mais linda. Você vai ter o have ou has. E depois você vai colocar o verbo no particípio. Geralmente nós temos, né, tabelas sobre o verbo no infinitivo. Depois, geralmente a tabelinha seguinte é o verbo no passado, que a gente usa no simple past. E a última tabela é o quê? É o particípio, ou past participle, né? Que a gente vai usar para os tempos perfeitos. O nome dele já é perfeito, mas não só no present, mas também vamos ter no past, vamos ter no future. Gente, e existe present perfect continuous. Então, os contínuos também estão aqui. Você já deve estar um pouco familiarizado com os tempos verbais que nós temos, né? E aí, gente, olha só. Antes da gente tratar da afirmativa, negativa e interrogativa, a gente precisa, professora, voltar aqui no have ou has. Gente, nós somos extremamente heterogêneos, né? Então, assim, para algumas pessoas isso pode ser novidade. Então, vamos com calma. Abriu o coração? Tá aqui junto com a teacher? Então, vamos lá. Preciso que você saiba que esses três, são os diferentões. A gente já falou que eles são rebeldes sem causa, né? Mas eles são fofos, tá, gente? Nós vamos usar na afirmativa has, na negativa hasn't, tá bom? Primeira coisa que você precisa saber, após que você pensou assim, have significa o verbo ter. Calma, calma. O verbo have, realmente, ele tem o significado do verbo ter. Mas aqui o has ou have, ele vai ser usado como verbo auxiliar. Ele não vai ser o principal. O principal vai ser aquele que a gente vai colocar aqui, ó, no particípio. Então, esse daqui vai ser só para dizer, eu tenho que combinar com o meu sujeito. Lembra que eu falei para você dos personal pronouns? I, you, we, you, they, he, she ou it? Então, tá bom, grava. Para has, eu vou usar só para he, she ou it. Para todos os demais, eu vou usar o have. Tá bom? Combinado. Professor, isso é o have ou has. E agora o particípio. Qual é a desses dois aí? Vão ter os verbos irregulares. Você sabe que eles existem. Só que olha só, gente. O buy continua bought. Então, o passado e o particípio de buy é o mesmo, comprar. Lembra que o it, eu tinha falado ate? Só que era o quê? Simple past. Era o quê? No passado. O particípio é o quê? Eaten. Viu que ele não segue regra nenhuma? Ele não te ajuda. É incrível. Forget não é mais forgot. É o quê? Forgotten. Ele muda no finalzinho. To go, verbo ir. Um verbo tão simples, professor. Eu achei que era o went. Mas o particípio dele vira o quê? Gone. Ele muda. É uma lista. Gente, para você saber sobre esses verbos, você precisa estudá-los. Não tem como eu, através de exercícios, passá-los para vocês. Professora, como é que você fazia quando você era estudante? Meu pai fez diversas listas e todos os dias eu fazia. Lá tinha, por exemplo, a coluna do verbo no infinitivo e eu colocava o passado e o particípio do lado. No outro dia, a coluna que estava presente era do passado, então eu tinha colocado o infinitivo e o do particípio e assim sucessivamente. E a tradução. Faça o seu próprio exercício, porque assim, gente, não só para a escola, não só para o Enem, muitas das músicas que nós ouvimos, das séries que nós assistimos, usam o present perfect. Né? Agora, voltando aqui para os
verbos regulares. Professora, parece que é a mesma regra do Simple Past. Aham! Eles não são regulares? Então o passado e o particípio deles é igual. Então eu não vou repetir essa parte aqui para não ficar o quê? Extremamente repetitivo, né? E aí é a mesma regra. Se ele é regular, olha que coisa boa. O passado e o particípio é igual. Os irregulares, o passado é de um jeito e o particípio vai ser diferente. Voltando aqui no texto, eu coloquei I have lost my keys. Ah, professora, beleza, você está falando que eu perdi as minhas chaves. Eu coloquei aqui, ó, o have, porque está combinando com I. Mas se for he, eu preciso colocar o quê? O has. Eu estou colocando aqui o lost em vermelho para te provar uma coisa. Não muda na negativa e na interrogativa. Peraí, teacher, calma, me explica de novo. O verbo tá lá na afirmativa, não tá? Você colocou lost. Lembra que no Simple Past eu falei, não se esqueçam, na negativa e na interrogativa você precisa voltar com o verbo para o infinitivo sem o to? No Present Perfect, esse lindo, o verbo vai continuar do mesmo jeito. Na afirmativa, na negativa e na interrogativa. Olha só, quando eu passo para a interrogativa, I haven't, só acrescentei o not, que é a partícula que eu preciso colocar para a negativa. I haven't lost my keys. Não perdi. He hasn't lost. Olha que o lost continua. Professor, o lost tá aí. Aham. E aí só muda aqui, ó, o has ou have. Eu preciso ter uma atenção em relação ao sujeito, combinado? Agora na interrogativa, lembra que tem aquele xizinho? Eu preciso que você lembre que tem uma inversão. Que o verbo auxiliar, ele vai vir no início. No Simple Past, vai ser o did, que vai te falar que é Simple Past. E agora no Present Perfect, vai ser o que? O have ou has. Have I lost my keys? Você está se fazendo essa pergunta, né? Olha, o have continua aqui porque tem a ver com I. E o lost continua o mesmo. He has lost his keys. Olha só, teacher, aqui eu coloquei o has por causa do he. É o verbo auxiliar, né? Ele não teria uma tradução específica, igual o did, igual o do, igual o does. E aqui o lost continua o mesmo. Aqui, ó, o que nós temos nesse nosso slide aqui? Nós temos algumas palavras importantes, que são aquelas palavrinhas que vão falar, tô falando present perfect. Gente, são palavras muito importantes. E aí, gente, o que acontece aqui? Nós temos since, for, yet, already. Vamos entender cada uma delas separadamente? Então, vamos lá. Aqui fala, we have lived here since 1991. Professora, nós moramos aqui desde... fala quando que nós começamos a morar? Exatamente. Since, você vai lembrar assim, professora, eu vejo que algumas marcas usam isso. É verdade, algumas marcas usam. E aí, por quê? Ela coloca since e coloca o ano, né? Logo depois. Fala, a gente já está bastante tempo no mercado. Você pode confiar na gente. I have lived here for 30 years. Professora, mas espera aí. Aqui tá falando o quê? Tá usando mais ou menos a mesma coisa. É o tempo que você mora, mas o for ele fala o quê? A duração. Ele não fala quando começou. Ele fala que já tem o quê? 30 anos que você mora nesse determinado local, tá bom? Professora, she hasn't finished her homework yet. Tá falando que ela não terminou o dever de casa dela ainda. Por que tá aqui, professora, essa parte aqui na negativa? Porque o yet, uma das características dele é ser usado na negativa e na interrogativa. Gente, o yet pode ser usado de várias formas, tá bom? Aqui nós estamos estudando isso voltados para o present perfect. Estamos combinados? Aqui, have you ever been abroad? Você já foi para fora? Todo mundo gosta de perguntar isso, né? Principalmente para professora de inglês. E aqui, have you ever been abroad? Então, eu tô perguntando se você já teve alguma vez na vida essa experiência. E aqui você pode colocar também aqui, ó, o never para você responder. Alice has never been on a plane before. Aqui tá faltando um azinho. On a plane before. Então, gente, ela nunca andou num avião antes. Eu não tô respondendo a pergunta de cima, eu tô só colocando um outro exemplo. Never, quando eu vou falar que você nunca teve experiência, aquela tipo de experiência, aquilo nunca aconteceu. E aqui, they have just left. Just é quando alguma coisa acabou de acontecer. Eles acabaram de sair. Você chegou aqui agora, você queria falar com ela? Acabou de sair. Tá bom? Perceba
Pro Enem, você precisa saber principalmente o quê? Quando você vai usar o Simple Past e quando você vai usar o quê? O Present Perfect. Na verdade, nem é quando, é qual que é a diferença desses usos. E eu coloquei isso lá para você no Simple Past, né? Gente, no Simple Past, eu vou falar para você yesterday, ago, quando alguma coisa aconteceu. No Present Perfect, o importante é falar para você o que aconteceu. Não necessariamente quando, porque às vezes eu não sei quando foi que aconteceu. Por exemplo, igual eu coloquei, I have lost my keys, perdi minha chave. Eu vou lembrar quando que eu perdi a chave. Ou às vezes eu não tenho a informação, ou às vezes eu não quero te falar aquela informação. Então eu vou usar o Present Perfect, tá bom? Indicações que começaram no passado e que continuam até o presente. Gente, são vários usos do Present Perfect que a gente vai ver lá no nosso cursinho do pré-ENEM, tá bom? Fica de olho, grandes novidades estão acontecendo. Isso tudo eu coloquei, gente, para poder entrar nesse assunto trazido pela sua apostila. Agora você já tem uma base maior e aqui, ó, ele vai falar aqui agora sobre esses verbos no passado, como é que é o passado simples, que vai estar aqui, ó, bonitinho para você. Quando eu vou usar o Present Perfect, eu vou usar o particípio e eu já estou fazendo aqui a ligação das setinhas para você também. Então, olha só, tudo aqui agora vai ficar mais fácil. E eu ainda coloquei aqui para você assim, ó, importante, no Simple Past, você sabe quando aconteceu alguma coisa. No Present Perfect, o que é importante é o que aconteceu, tá bom? E a gente vai analisar esses quadros um pouco agora aqui mais pra frente. Gente, é proposta de resposta. Foi como eu interpretei aquilo que estava na questão. Então, você pode colocar também aquele jeitinho seu, tá bom? Ele pega e fala assim, de acordo com o quadro ao lado, classifique. Ele coloca um tempo específico no passado, evento que denota relevância com o presente, para você dividir aqui, ó, em Past Simple e Present Perfect. E aí eu coloquei que no Simple Past ou Past Simple é um tempo específico no passado, o uso do verbo, o verbo vai estar no passado, não é no particípio, o uso de expressões de tempo como ontem, ano passado, mês passado. Lembra daquele last? Então ele colocou, lembra do yesterday? Ele colocou. É muito importante. O Present Perfect são para eventos, né, que denotam uma relevância com o presente. Lembra que eu falei que alguma coisa aconteceu no passado e que ele se estica até o presente, né? Evento ocorrido numa data indefinida no passado. Eu não sei quando aconteceu, mas o que eu te falei do Present Perfect? O importante é o que aconteceu, não quando, porque às vezes eu não sei ou eu não quero te falar, não é mesmo? Só para você poder tentar entender um pouco melhor. E eu coloquei aqui também uma narração de uma experiência que você vai impactar o presente. Então, uma experiência que vai ter esse reflexo no presente também é o Present Perfect. E o uso do verbo vai ser no particípio, tá bom, meus queridos? Diferente do Past Simple, que o verbo é no passado. E ele pega e fala assim, ao narrar eventos no passado, usamos o Simple Past, uma ação começada e terminada no passado. Em inglês, existe um tempo verbal usado para estabelecer conexão entre o presente e o passado. E você já sabe falar que é o Present Perfect, né? Ele é usado quando o objetivo é relacionar o passado e o presente e quais são as ideias? Devido à continuidade, a coisa começou e continua, devido à relevância daquilo, né? Uma data indeterminada no passado ou uma ação do passado com resultado no presente. Está repetindo um pouco do que a gente colocou no exercício anterior. E aqui ele fala da estrutura. Have, o sujeito, have ou has, mais o past participle, que vem a ser o particípio. She has studied arts. Viu aqui, ó? O verbo ele é regular, então o passado e o particípio dele é igual. Mas eu preciso colocar aqui ó, o have ou has antes, combinando com o meu sujeito, de acordo com a explicação. Viu como é que valeu a pena? Como é que você ter assistido aquela explicação valeu a pena para você aqui? E se você não assistiu, você dá uma olhadinha lá, hein, rapaz? Combinado? Rapazes e meninas também. O quadrado acima mostra a diferença entre o Simple Past e o Present Perfect. Né? Ele trouxe lá o quadro. E aqui, gente, eu dividi para poder fazer atividade, para poder ficar no tamanho maior para você, tá bom? No seu caderno, escreva as duas colunas acima e classifique as frases abaixo. E, a partir do que ele pediu para nós vamos falar agora do Simple Past, eu vou colocar uma proposta de resposta. Uma ação concluída no passado. We lived in Japan. Você morou quando no Japão? Fala o tempo que começou e o que terminou, tá bom? Então, começou e terminou no passado. Um tempo específico no passado, essa segunda aqui. A terceira, usos do verbo no passado, né, professora?
Aqui, ó, alguns são irregulares, que é o verbo ler. E aqui, ó, watch the movie, assistir a um filme. Aqui já vem a ser regular. E como eu usei mais de um, o que acontece aqui? Eu estou usando o quê? Uma sequência de verbos, tá bom? De ações o quê? Concluídas, já acabadas. E aqui também eu posso usar algumas expressões. Ah, você viu aqui, ó, last week, eu tô colocando, né, alguma coisa que acontecia com uma certa frequência no seu passado, porque tá falando every weekend last year, todo final de semana a pessoa ia pro cinema. Eu adoro também assistir a filmes, né? Agora, em relação ao present perfect, o mesmo exercício, tá bom? Proposta de resposta, tá bom, meus amores? Aqui vai colocar aqui, ó, I've worked as a teacher since 2011. Então, desde 2011, eu trabalho como professora, de acordo com o exemplo. Eu era professora ano passado? Ano retrasado? 5 anos atrás? Eu sou até hoje? Yes! Então, continua até agora. Tá falando aqui que você viu aqui, ó, Eiffel Tower, a Torre Eiffel, né? Quando, professora? Ué, deixa eu voltar aqui. Não tem, professora, quando? Por quê? Present Perfect não fala de quando, ele fala o que aconteceu, tá bom? Fala também de uma experiência que você já alguma vez teve na vida. Have you ever seen this movie? Você já viu esse filme? Já assistiu esse filme? E o último aqui, algumas expressões como already, yet e times. Gente, perceba, eu falar que eu assisti a um filme 3 vezes, eu não tô te falando quando foi que eu assisti, porque eu posso ter assistido há 10 anos atrás, depois de 3 anos eu quis revê-lo e eu assisti ontem. Ou então eu posso ter assistido um filme 3 vezes seguidas. Eu já fiz isso, tá bom? Já fiz. São coisas, né, da 7ª arte, né? Aqui ele pega para você e fala, extraia 6 verbos, mais os complementos no simple past. E aqui ele pega e fala o seguinte para você. Lembre-se que existem os verbos regulares e os verbos o quê? No simple past e nós vamos nos verbos regulares acrescentar o ed. E aqui nós temos uma proposta de resposta. E eu coloquei aqui, gente, a partir de músicas que são tiradas, né, da internet. E aí eu coloquei aqui, ó, because you loved me, you got it. Professora, você colocou regulares e irregulares? Oh yeah, babe. Eu coloquei nomes de músicas, que eu acho que assim fica mais interessante, né? The song they played when I crashed into the wall. Olha, 2 verbos aqui, professora, no passado, muito legal. We traveled, né? His rocking horse ran. Fugiu, ran away. Passado do verbo o quê? Fugir, tá bom? The animals went. Isso aqui eu já sei, professora, porque você já falou que é o passado do verbo to go. Então, isso aqui eu coloquei, ó, simple past. Coloquei nomes de músicas, tá? Não necessariamente eu conheço todas elas, mas eu fui bem específica na hora de fazer essa pesquisa. Por fim, dessa aula que já é bem longa, né? Eu avisei vocês lá no início, ele traz um texto. Mais uma vez, ele pede para você fazer o quê? Leia a seguir a história do Google, como que o Google começou, né? E sublinhe os verbos no present perfect e escreva 7 exemplos. Gente, aqui são 5 frases. Ele pede 5 frases na afirmativa, uma na negativa e uma na interrogativa. Eu vim aqui e grifei tudo que tem no present perfect. Professora, é o has mais o particípio ou o have mais o particípio? Exatamente. Has mais particípio, has mais particípio. Aqui tem o have mais o particípio dele aqui. Professora, parece com o passado. É o passado, mas junto com o que? O have ou has. O que torna o quê? Ele está sendo usado aqui no particípio, tá bom? E esse daqui, ó, tem o been no meio. É só para te falar que é a voz passiva, mas vem a ser present perfect também. Coloquei aqui também. E aí, gente, perceba que é uma pergunta. Então, daqui que eu tirei quando ele pede lá uma na interrogativa e daqui que eu tirei quando ele pede lá na negativa. Então, eu vou voltar na tela. Você pode dar um pause. E aqui, ó, coloquei aqui has become, has grown, has lived. Aqui, has proved, has added. Afirmativa. Negativa tem que ser o hasn't. Ah, meu Deus do céu, não coloquei aqui, ó, o de. E aqui, ó, não esquece do de aqui não, tá? Porque senão ele não fica no particípio. E a última aqui é a interrogativa. Have you ever noticed? Have, viu que inverteu? O you não tá na frente? Esse daqui vem a ser a interrogativa. Tá bom, meus queridos? A aula ela foi bem longa mesmo, mas a gente se vê de novo na semana que vem, ok? Bye, bye!